Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. O tema da mensagem desta manhã que o pastor traz ao púlpito da igreja é: eles não obedecem ao Evangelho. Sim, o Espírito do Deus Todo-Poderoso para a igreja nessa manhã. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos orar a Deus para que... Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus Cristo, povo que a Bíblia diz o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo disse: o Senhor os predestinou em amor para a salvação. Amém? Nós temos falado muito na nossa igreja, muito no nosso ministério, acerca da nova aliança entre Deus e os homens, o novo pacto, que a Bíblia diz é de melhores e superiores promessas, que é a dispensação da graça de Deus. A nova aliança que Jesus estabeleceu após a sua morte e ressurreição. E talvez, meus irmãos amados, poucas pessoas no mundo compreendam como nós hoje compreendemos, com olhos iluminados, porque o Espírito nos deu esse discernimento, e essas verdades de Deus só podem ser compreendidas se o Espírito te iluminar. Isso não pode ser compreendido por capacidade intelectual. Você não pode compreender a palavra de Deus por causa do teu grau de cultura. Não. As verdades eternas da Bíblia, meus irmãos, só podem ser compreendidas quando o Espírito de Deus nos dá discernimento sobre elas. Se não for o Espírito Santo, você nunca vai compreender o que Deus está falando contigo. E hoje nós compreendemos muito bem que o significado maior desta aliança entre Deus e os homens que Deus predestinou, é claro, para a salvação. Nós sabemos perfeitamente bem que nesta nova aliança, que Paulo disse, é de melhores e superiores o quê? Promessas. Sabemos que nesta nova aliança, o justo viverá por fé, não mais por obras, que o fim da lei é Cristo. Tudo isso nós já sabemos. Mas eu pergunto, será que a nova aliança é apenas isto? Será que a nova aliança é apenas você saber essas verdades aqui? Não, meu irmão. A nova aliança, este novo pacto da graça de Deus, ele é muito mais do que isto. Porque nesta nova aliança, e por isso ela é de melhores e superiores promessas, Deus restaura o homem por inteiro. Deus restaura o homem por inteiro, aquilo que a lei não pôde fazer, e por isso ela foi removida. A Bíblia diz que Deus removeu o primeiro pacto por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou o homem, ela nunca conseguiu trazer perfeição espiritual por homem. Então, nesta nova aliança, Deus restaura o homem. Na antiga aliança, o homem era absolutamente incapaz de obedecer a Deus, porque ele não era perfeito. A sua natureza imperfeita o impedia de viver em obediência à palavra. Todavia, meus irmãos amados, neste novo pacto, a Bíblia diz que por um único sacrifício, com uma única oferta, em Hebreus 10:14, a palavra diz: o Senhor nos aperfeiçoou para sempre. Diga, para sempre. Então Ele nos aperfeiçoou para sempre. O meu espírito, teu espírito está perfeito para sempre. Agora nós estamos aperfeiçoados, e por estarmos aperfeiçoados, é que nós hoje temos condições de obedecer ao Evangelho. E Paulo disse aqui que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, Ele virá com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem, os que não conhecem a Deus, e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus.
E estes que não obedecem o Evangelho, pasmem, senhores, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aqui tem um mistério tremendo desta palavra, aqui tem coisas preciosas para a igreja nesta manhã. Irmãos amados, quem é esta gente aqui que não obedece o Evangelho e que quando Jesus vier, diz que eles serão banidos da sua presença e sofrerão penalidades de eterna destruição? São os filhos do diabo. Eles nunca poderão obedecer o Evangelho e eles sofrerão penalidade de eterna destruição. E aqui está o ponto principal da nova aliança, meus irmãos. Aqui está a coisa mais preciosa que esta nova aliança traz para o povo de Deus. Qual é a coisa mais preciosa, pastor? É que o obedecer ao Evangelho não depende do homem, depende de Deus agir no coração do homem. Então, nesta nova aliança, meu irmão, o que faz com que um filho de Deus obedeça a palavra, não é ele que vai obedecer por querer obedecer, é porque Deus faz com que ele obedeça. É Deus que faz, porque o pecado de Adão nos matou. O nosso corpo traz a semente do pecado, esta carne não se converte. Paulo disse que o corpo, a carne, é inimizade contra Deus. Se dependesse de nós, nós nunca obedeceríamos esta palavra. Se fosse depender da nossa carne, irmão, nós não estaríamos aqui reunidos, não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Se hoje você obedece, hoje nós nos submetemos à palavra, é porque Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, faz com que nós a obedeçamos, não por imposição, mas isso é uma coisa que Deus faz amorosamente. Amém? Então veja, por favor, a promessa feita. O pastor Valderi citou Jeremias, e eu vou ao livro de Jeremias nessa manhã, no capítulo 32. Jeremias 32, versículo 40. Confira, por favor, na tua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus, através do profeta: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Você vê? Olha, esta é a nova aliança, este é o novo pacto, meu irmão. É este temor que Deus está dizendo aqui, que coloca no nosso coração, que faz com que nós nunca nos apartemos de Deus. Ou seja, Deus nunca nos deixará e nós nunca deixaremos Deus. É absolutamente impossível, meu irmão. Nesta nova aliança, o casamento entre Deus e o seu povo, entre o seu povo e Deus, é para sempre. Não há divórcios. Não há divórcio, não pode haver. Aquele que se une ao Senhor, disse o apóstolo Paulo, torna-se o quê? Um espírito com Ele. Diga, um espírito com Ele. Agora, eu quero que você perceba que até esta nova aliança ser estabelecida, todo o velho pacto, todo o velho testamento, ele está exatamente focalizado em quê? Ele procura mostrar o povo de Deus sempre se recusando, meus irmãos, em abandonar aquelas coisas que Deus sempre proibia que eles tocassem, que eles tivessem contato com elas. Essa é toda a história do Velho Testamento. Todos os problemas que os nossos irmãos judeus enfrentaram na vida, foi em consequência deles estarem sempre tentando combinar a verdade e a mentira, a luz e as trevas. Deus dizia, não pode isso, eles iam fazer, eles não conseguiam se submeter à palavra. Você vê que apesar de Deus proibir terminantemente qualquer tipo de comunhão com os cananeus, os israelitas, meus irmãos, desobedeceram a palavra, se uniram à semente da perdição, a semente da descendência de Caim, de Canaã, né? E eles acabaram se unindo ao povo que Deus dizia não pode se unir. Eles corromperam a sua verdadeira fé e eles passaram a praticar o culto idólatra. É por esta razão que você vê que o povo judeu, eles viviam um período de grandes bênçãos, de grandes vitórias, mas também viviam períodos, meus irmãos, de grande derrota, de grande opressão e de grande desespero. Era uma vida cheia de altos e baixos. Então toda a história do Velho Testamento é um trágico relato, meus irmãos, essa é a palavra que tem que ser aplicada, é um trágico relato da desobediência a Deus. Eles fizeram acordos políticos com os inimigos de Deus,
fizeram uniões religiosas, união conjugal, todo tipo de acordo que Deus dizia não pode, eu abomino, eles acabaram fazendo. Agora, por que nesta nova aliança não há mais possibilidade desse tipo de comportamento acontecer? Por que no passado era assim e nesta nova não pode mais ser desta forma? Vamos começar a entender isto em 1 de Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Você vai compreender agora com clareza por que esta nova aliança é de melhores e superiores promessas? Por que ela é perfeita? Então diz assim no versículo 22, 1 de Coríntios 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer então que em Adão todos nós morremos. Todos morreram, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, Paulo disse aos Romanos, e a morte passou a todos os homens. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então veja, meus irmãos, o primeiro Adão fez o quê? Nos matou. O segundo Adão, Jesus, nos deu vida. Então, na velha aliança, até esta nova aliança ser estabelecida, todos os filhos de Deus eram a imagem do primeiro Adão. Traziam a imagem do primeiro Adão, pecadores, desobedientes, inimigos de Deus. Esta era a imagem de todos os filhos de Deus no antigo pacto. Mas na nova aliança, quando veio o segundo Adão e nos deu vida, nós trazemos a imagem exatamente dele. Nós somos o quê? Santos, obedientes à palavra. Nós fomos reconciliados com Deus. Diga, reconciliados com Deus. Então, é isto que a nova aliança de Deus com os homens faz, meu irmão. Ela faz com que os seus filhos deixem de trazer a imagem do primeiro Adão e apresente ao mundo a imagem do segundo Adão, que é Jesus. Muda tudo, meu irmão. Todo o panorama espiritual do mundo mudou com a nova aliança. Agora, quando é que isto acontece, pastor? E com quem acontece? Isso é uma pergunta importante. Quando é que isto aqui acontece? E com quem é que isto aqui acontece? Então vamos ver, por favor, no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe que João não é evangelho. Evangelho só tem um evangelho para a igreja. E este um evangelho foi revelado a Pedro. Foi revelado a quem? A Paulo. Graças a Deus. Bom, 1 de João capítulo 5, versículo 24 e 25. São palavras de Jesus. João, livro de João, capítulo 5, versículo 24 e 25, eu falei. Então diz assim as palavras do Senhor: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aleluia. Olha, os mortos ouvirão a voz. Os mortos o quê? Os mortos espirituais. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O pecado de Adão nos matou. Mas quando nós ouvimos a voz do Filho de Deus, o que é ouvir a voz do Filho de Deus? É o Evangelho, é a palavra, meu irmão. Quando nós ouvimos a palavra, Ele nos deu vida outra vez, através do Espírito Santo. Paulo disse: depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então é neste momento aqui, meu irmão,
que você sai de um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. Adão te matou, o segundo Adão vem através da palavra e ele te dá vida. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, passa a habitar em você. É a partir daí que o Espírito Santo, meu irmão, faz com que aquele filho de Deus, que era rebelde, que vivia em inimizade contra Deus, que não praticava nenhum ato de justiça, que era desobediente à palavra, que ele passe a obedecer à palavra. Isto é uma obra do Espírito Santo. O profeta Ezequiel, vamos um pouquinho lá no Velho Pacto, Ezequiel capítulo 36, veja como é que Deus fala isso através desse profeta. Ezequiel 36, versículo 27. Isso é Deus falando. Deus diz assim: porei dentro de vós o meu espírito. Veja que palavra, hein? Deus está dizendo: eu vou pôr dentro de você o meu espírito. Ele próprio, eu vou estar dentro de você, eu vou habitar em você. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Quer dizer, não é o homem que tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio rouba a soberania de Deus. Livre-arbítrio faz com que Deus fique no lugar do homem e o homem ocupe o lugar de Deus. Quando Deus está dizendo: olha, eu vou pôr dentro de você o meu espírito e eu farei, eu vou fazer com que você ande, né, nos meus estatutos e você guarde os meus juízos e você os observe. É Deus que faz, é o Espírito que nos guia, é Deus que faz com que nós obedeçamos ao Evangelho. Irmãos, este é o milagre do novo nascimento, meu irmão. Por isso que toda pessoa que passa por este processo aqui, todo filho de Deus que nasce de novo, ele passa a odiar o pecado. Ele jamais vai conseguir viver uma vida de pecado, ainda que ele não esteja completamente livre de não pecar. Mas ele jamais vai viver uma vida na prática do pecado, meu irmão. Aí você diz: pastor, e se pecar? E se porventura pecar? Porque a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecados, é mentiroso, e torna a palavra de Deus mentirosa. Todos nós pecamos, claro, evidente. Todos nós pecamos, né? Claro, nós não vivemos mais naqueles pecados, sabe? Aquela coisa horrorosa. Mas quem é que não peca, meu irmão? Às vezes as coisas, porque normalmente quando se fala de pecado, se imagina sempre, né? Adultério, prostituição, e bebida, e cigarro, e drogas. Não, olha, tem tanta coisa que é pecado que o povo de Deus não sabe, meu irmão. Tanta coisa que você não imagina, né? Então por isso que todos nós pecamos. Pastor, mas se pecar? Bom, se pecar, vamos ver o que diz o Salmo 37. A Bíblia responde todas as nossas perguntas, né? Todas as nossas indagações, elas têm respostas na própria palavra. É Deus que responde a você. Então, Salmo 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Quem é homem bom, diga amém. Glória a Deus. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia. Quer dizer, Deus diz: olha, eu vou botar o meu espírito em você, eu vou fazer com que você ande nos meus caminhos, obedeça os meus decretos. Agora, se você pecar, se você desobedecer, eu te seguro pela minha mão e eu te trago de volta para o caminho, rapaz. Eu te corrijo, eu te disciplino, eu te açoito, mas faço com que você ande de acordo com a minha vontade. Amém? Este é o amor de Deus para conosco. Este é o amor do nosso Deus, meu irmão. É Deus que age desta forma contigo, comigo, com todos nós, né? Se cair, não fica prostrado, porque Deus te segura pelas mãos, Deus te traz de volta, não pode ficar caído. Agora, pastor, todos podem participar deste milagre do novo nascimento. Todos os seres humanos que existem neste mundo têm o direito de participar deste grande milagre? Não, absolutamente não. Só aqueles que Deus predestinou para a salvação. Porque você veja, Deus mesmo disse: eu porei dentro de vós o meu espírito. Se há pessoas neste mundo que nunca vão conseguir obedecer o Evangelho, morrem sem obedecer o Evangelho, você acha que é porque elas decidiram não obedecer? Não, é porque Deus não colocou neles e nunca vai colocar o espírito deles. Quem são essa gente, pastor? Os filhos do diabo. Agora, os filhos de Deus, aqueles que Deus predestinou, todos esses têm que passar por este processo aqui. Veja, por favor, no livro de Romanos,
Na Epístola do Apóstolo São Paulo à Igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 30, diz assim a palavra: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu pergunto, quem são os que Deus chama, meu irmão? Aqueles que o Senhor predestinou. Como é que se diz que predestinação é heresia? Como é que se abre a boca para dizer que predestinação é do diabo? Não. Como é que se pode abrir a boca e falar uma coisa dessa da Bíblia? A Bíblia é clara: aqueles que Deus predestinou, a esses também chamou, meu irmão. Deus só chama aqueles que Ele predestinou para a salvação. Chama, justifica, glorifica, aperfeiçoa para sempre, coloca dentro dele o Espírito Santo, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca Espírito novo e faz com que ele obedeça a palavra. Amém? Você hoje é um crente em Jesus, meu irmão. Você hoje vive uma vida de obediência a Deus, porque tu és um predestinado de Deus. Porque o Senhor te predestinou. Você estava morto em delitos e pecados, como eu também estava morto. O pecado de Adão nos matou totalmente. Se não for a Deus fazer isto aqui, nenhum de nós se salvaria. A minha salvação, a tua salvação, dependeu unicamente de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. A Bíblia não diz pelo livre-arbítrio sois salvos, porque você decidiu, porque você tomou uma atitude. Ela não diz isso. A Bíblia diz: é pela graça de Deus. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. Então, só os predestinados passam por este processo, né? Deus só chama aqueles que Ele predestinou. Os que Ele não predestinou, aqueles que a Bíblia chama os vasos de desonra, joio, cabritos, homem da iniquidade, homens perversos e mal, anticristo, falso profeta. Olha, são tantos nomes pesados que a Bíblia usa, né? Aqueles que passaram a existir num corpo de carne a partir de Caim, a descendência da serpente, estes aí jamais vão obedecer ao Evangelho. Jamais. Deus permitiu que eles tomassem forma humana para manifestar neles a sua ira e o seu poder. Veja o que Pedro diz sobre eles. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, primeira epístola do apóstolo São Pedro. Pedro era o apóstolo para os judeus. O nosso apóstolo é quem? Paulo, apóstolo para os gentios, né? E Pedro disse assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Você vê? Quer dizer que há uma gente nesse mundo aqui que foram postos para desobedecer. Ou será que só está isso na minha Bíblia? Na tua Bíblia está escrito essa verdade? Oh, pensei que era só na minha, porque às vezes diz: não, o pastor Carlos, ele tem uma Bíblia estranha lá, que ele esconde assim no cantinho, e ele fala umas coisas estranhas, mas está na Bíblia de todos vocês, está na Bíblia de todo mundo. Eles foram postos para desobedecer. Agora a pergunta é: pastor, como é que nós podemos saber quem é que verdadeiramente o Espírito Santo fez nascer de novo? Como é que é possível saber quem é que de fato e de verdade tem o Espírito Santo? Quem é que nasceu outra vez? Porque, meu irmão, essa coisa de dizer que tem o Espírito Santo, que é nascido de novo, não é uma mera questão de palavras, não é uma mera questão de atitudes. Nós vemos aí, meus irmãos, muita gente que diz ter o Espírito Santo, que tem Bíblia debaixo do braço, tem gente até que usa roupas religiosas, saudações religiosas, né? Que diz que nasceu de novo, que diz que é filho de Deus, que diz que é uma nova criatura, mas que na realidade nunca apresentaram nenhuma atitude que comprove isto. Isso não depende de palavras, não basta falar, isso não é uma coisa que diz eu tenho ou não tenho, eu sou ou não sou. Então, quais são as atitudes, pastor, que comprovam o novo nascimento? Tem que ser com atitudes. Tem que ser com atitudes, né? Que palavra, meu irmão, são palavras. Quem tem boca fala o que quer. Eu posso dizer para você nessa manhã que eu ontem ganhei de presente uma mina de ouro de um sheik da Arábia. Não ganhei nada, meu irmão, mas eu posso dizer. Eu posso falar o que eu quiser, cada um fala o que quer. Mas isso não vai provar nada, né? Então, tem que ter atitudes que provem. Então, primeira atitude: o Espírito de Deus, quando você
é batizado com o Espírito Santo, quando você passa por este processo, a primeira coisa que o Espírito faz é fazer você parar, como Paulo parou no caminho de Damasco. Paulo ia lá solto no mundo, cheio de ira, de raiva, fazendo tudo que era contrário à Bíblia, tudo que era contrário a Deus. Um dia nós também estivemos assim. Talvez não perseguindo a igreja, mas perseguindo Deus, na hora que você estava nos vícios, no momento que você tinha pensamentos pecaminosos, no momento que você estava na prostituição. Muitos aqui estiveram na macumba. Tem gente aqui no nosso meio que sexta-feira ia para o Xangô, pegava a galinha preta, rasgava o pescoço, bebia o sangue, meu irmão. Gente que matou, gente que esfolou, gente que roubou, gente que foi desonesta, gente que fez tudo que não presta. Mas um dia, quando ia nessa desabalada carreira, quando chega o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Nem pensava em Deus, nem desejava Deus, mas de repente o Senhor apareceu, uma luz brilhou, e você teve que parar da sua carreira. E a partir daquela hora, o Espírito Santo te convence de todo o pecado da incredulidade. Este é o primeiro passo. Segundo passo, quando o Espírito de Deus começa a agir na nossa vida, nós rompemos, meus irmãos, com qualquer sistema religioso que esteja contrário à verdade da Bíblia, da mesma forma que Paulo rompeu. Não pode uma pessoa dizer que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus, e ela conhecer a verdade da Bíblia e permanecer atrelada ao erro. Paulo era um fariseu, religioso convicto. Às vezes tem pessoas que dizem, não, eu tenho as minhas convicções, só que as tuas convicções podem estar erradas, meu irmão. Apesar de você ter toda a convicção desse mundo, mas se você tem convicções erradas, você está perdido. Paulo era um desse tipo, não cria em Jesus, não conseguia ver Jesus como Deus soberano, como Deus único, não conseguia aceitar os ensinamentos sagrados, perseguia a igreja, porque a religião faz isso. A religião dos homens fanatiza as pessoas, chega ao ponto de um filho de Deus perseguir o próprio Deus. Mas no momento que chegou a hora que Deus o chamou, é Deus que chama. Você veja que livre-arbítrio teve Paulo? Nenhum. Não queria saber. Deus era um perseguidor, meu irmão, só queria destruir, arrebentar com os cristãos. Mas quando chegou a hora, o Senhor disse, para, Paulo, chegou o momento, você está como ovelha perdida, mas agora eu vou cumprir em você a minha palavra. Eu porei dentro de você o meu Espírito, e eu vou fazer com que você obedeça a minha palavra a partir de hoje. E a partir daquele momento, Paulo rompeu com todo o judaísmo, rompeu com todas as tradições, rompeu com todos os ensinamentos, rompeu com todos aqueles ensinamentos de homens, e passou a viver somente o evangelho que Jesus lhe revelou. Então toda pessoa que é nascida de novo, meu irmão, quando ela conhece a verdade da Bíblia, ela rompe com tudo aquilo que é contrário à verdade. Amém? Você pode estar atrelado ao erro enquanto você não conhece a verdade. Nós aqui rompemos. Você acha que o que aconteceu com essa igreja aqui foi obra do homem? Você acha que foi o pastor Carlos que teve muita coragem? Ô homem corajoso, você está redondamente enganado. Eu nunca teria capacidade de fazer o que eu fiz. Nunca teria capacidade de fazer, de reunir uma igreja que você já vem pregando há 12 anos, meu irmão, e dizer, irmãos amados, tudo que eu preguei até hoje está errado. Você acha que o homem, pela sua carne, tem capacidade de fazer isso? Não tem. O orgulho humano, a vaidade humana é maior do que isto. Tem que ser Deus fazendo isto. Por isso nós rompemos com tudo, sem medir consequências, sem se preocupar com as consequências que iriam advir. Rompemos e estamos rompidos, meu irmão. Fazem 3 anos e meio que nós rompemos com a hipocrisia, nós rompemos com a mentira, em nome de Jesus. Terceiro aspecto, quando o Espírito de Deus habita na tua vida, meu irmão, você passa a reconhecer que agora é o Espírito de Deus quem dirige você. Você lembra das palavras de Paulo, depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco? Ele disse, agora não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim. Quer dizer, Cristo me dirige, Cristo agora é que me comanda, meu irmão. Amém? Amém. Quarto aspecto,
A partir do momento que o novo nascimento se implanta em você, o Espírito de Deus habita na tua vida, começa a nascer dentro de você um temor tão grande, meu irmão. Você lembra que nós lemos aqui? Eu porei dentro de vós um temor, para que você nunca mais se aparte de mim. Nasce um temor tão profundo, e é este temor que o Espírito de Deus gera na nossa vida, que faz com que nós obedeçamos ao Evangelho, sem se importar com as consequências. Você não se importa com as consequências, porque, irmãos, creia numa verdade: obedecer o Evangelho traz consequências. Você obedecer a palavra como ela tem que ser obedecida, traz muitas consequências. Não se iluda quanto a isso, não traz consequências. Paulo diz: todo aquele que quer viver piedosamente será o quê? Perseguido. Por que as igrejas não são perseguidas, hein? Deixa uma interrogação para você pensar e meditar nisso aí. Quinto aspecto: o Espírito Santo da nossa vida, ele nos torna o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, novas se fizeram, tudo se fez novo, meu irmão. Tudo se faz novo na tua vida. Muda os teus pensamentos, mudam as tuas atitudes, muda a tua visão do mundo, muda os teus conceitos, muda os teus valores, tudo muda. É uma mudança radical que o Espírito de Deus opera. Sexto ponto, sexta atitude: nós passamos a ter um desejo muito grande, meu irmão, de proclamar a verdade. Olha, uma pessoa que é nascida de Deus, que tem o Espírito de Deus, e não sente desejo de proclamar a verdade, está mentindo, não nasceu de novo. O Espírito cria isso em você. Você, olha, é uma coisa, meu irmão, eu não sentia isso antes, meu irmão. Eu passei 12 anos, eu não sentia vontade de proclamar nada. Mas depois, porque fazem 3 anos e meio que eu tenho o Espírito Santo. Pastor, o irmão está dizendo que passou 12 anos sem ter o Espírito Santo. É verdade, eu não tenho o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo guia todo erro? Se eu disser, ele vos guiará a toda verdade. Que Espírito Santo era esse que guiava toda mentira? Que Espírito Santo era este que fazia com que você mercadejasse a palavra? Que Espírito Santo era este que fazia você proclamar mentiras contra a verdade da Bíblia? Podia ser o Espírito do Santo. Nunca o Espírito Santo, não sei de qual santo, mas o de Deus é que não era. Mas de 3 anos e meio para cá, aí sim, o Espírito de Deus habita em mim, meu irmão. E eu sinto uma vontade incontrolável de proclamar o Evangelho. Aonde eu vou, aonde eu estou, olha, não tem coisa que me dê mais prazer do que falar do Evangelho. Nada é mais prazeroso para mim. Você tem que sentir isso na tua vida, meu irmão, de falar para a tua família, no teu trabalho, na tua hora de lazer, sabe? Você fica inquieto, você está sempre querendo que Deus dê uma oportunidade, que apareça alguém, que alguém se encoste para você, irmão. Vem cá, abençoado, olha aqui a verdade da Bíblia, olha aqui a predestinação, olha aqui que o diabo foi derrotado, Deus é soberano, Deus é sobre todos, sabe? Você sente esta vontade, você sente esse desejo, amém? Então, tudo isso que eu falei para você, e muito mais, meu irmão, ocorreu na vida do apóstolo Paulo. E é por isso que Paulo é o modelo que Deus escolheu para a igreja. Este é o modelo de conversão. Paulo é o modelo do que representa, na verdade, o novo nascimento. Você quer ver só? Em 1 de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Veja o que diz: fiel é a palavra, diga, a palavra é fiel, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você vê? Quem é o modelo? Paulo. Então Paulo é o modelo. Deus escolheu, disse: olha aqui, o modelo é esse aqui. Quer saber se uma pessoa nasceu de novo? Quer saber se uma pessoa tem o Espírito Santo? Veja o modelo de Paulo. Tem que ter as mesmas atitudes que Paulo teve, tem que passar pelo mesmo processo. Então, quem não passar por este processo aqui, não nasceu de novo, não consegue obedecer o Evangelho. A primeira obediência, meus irmãos, que Deus requer da nossa igreja, dos seus filhos,
no Evangelho é a separação de tudo aquilo que é contrário à verdade. Esta é a primeira coisa. Obedecer ao Evangelho começa por isto aqui. E por falta de conhecimento, por falta de discernimento desta palavra, há muitos filhos de Deus que estão vivendo aí, meu irmão, em total desobediência a Deus. Há muita gente que não obedece porque não tem conhecimento. Tem o Espírito Santo, nasceu de novo, mas não tem conhecimento da verdade. Então está vivendo, né, em desobediência, mistura as coisas, porque falta-lhe o conhecimento. Por isso que o Senhor diz através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E como é que você vai obedecer uma coisa que você não conhece? Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? Como obedecerão se ninguém lhes ensina? Hoje a coisa mais rara do mundo é você encontrar nas igrejas conhecimento. O povo de Deus não conhece o Evangelho, não sabe nem que só tem um Evangelho, diz que tem 4. Diz que tem 4 Evangelhos, meu irmão. Não sabe que só tem um Evangelho para a igreja. Às vezes a pessoa passa a vida inteira apenas ouvindo que Zaqueu desceu da árvore, que a mulher hemorrágica tocou na orla do manto de Jesus. Quantos de vocês viveram anos e anos da vida sem nunca ter ouvido falar de predestinação? Levante a mão, por favor. Olha lá, olha aí para trás, veja lá a igreja inteira. Quantos de vocês viveram sem nunca ouvir falar na soberania de Deus? Sem nunca ouvir falar que não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou? Porque você não sabia, você não tinha conhecimento. Amém? Faltava o conhecimento, então você vivia em desobediência a Deus. Agora, veja por favor, meus irmãos amados, o que diz o Evangelho. 2 de Coríntios, agora nós estamos falando de Evangelho, né? 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A obediência tem que começar por aqui. Diz assim o Evangelho de Jesus: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma. Olha, meus irmãos, no texto grego original esta palavra sociedade é metoche, que quer dizer participação. Então Deus está dizendo aqui na sua palavra que não pode haver participação, não pode haver companheirismo, não pode haver relação íntima entre um filho dele, nascido de novo, e aqueles que estão nas trevas. Deus está dizendo: é impossível, não pode. Isto aqui abrange a área de matrimônio, de casamento. Isto aqui abrange sociedades comerciais, namoro, amizades sociais. Abrange tudo, não pode haver. Olha, o que você mais encontra hoje aí, meu irmão, são moças crentes namorando rapazes incrédulos, rapazes crentes namorando moças crentes. O que você mais vê hoje no mundo, meu irmão, são pessoas crentes que têm empresas e fazem sociedade com ímpios, vivendo em sociedade com gente que é das trevas, faz sociedade na empresa com gente que é macumbeiro, gente que é idólatra, gente que é ateu. Ninguém respeita o Evangelho, ninguém obedece o Evangelho. Muitos porque não conhecem a palavra, nunca lhes foi pregado, nunca lhes foi ensinado esta verdade aqui. Esse jugo aqui, que eles não vos ponham jugo desigual com os incrédulos, esse jugo desigual, meu irmão, é o vínculo de serviço. Ou seja, é qualquer coisa que une um filho de Deus a uma pessoa incrédula, visando um objetivo comum. Qualquer coisa que faz você se unir a uma pessoa incrédula, os dois vão batalhar junto por aquilo, é jugo desigual. Não pode se pôr em jugo desigual. Amém? Versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno! Ou que união do crente com o incrédulo! Olha, isto não tem sido ensinado à igreja hoje, meu irmão. Pelo contrário, se ensina exatamente o inverso disso aqui. Principalmente através da maneira que os líderes religiosos têm procedido. Quantos líderes religiosos hoje envolvidos com política? Quantos, meu irmão? E colocam a política dentro da igreja. Quantos aí envolvidos com maçonaria, que são maçons, entendeu? E ainda defendem. Então, a partir do exemplo que vem da liderança, o povo segue o exemplo do líder.
Você sabe que a ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha, meu irmão, ela segue sempre alguém, ela tem que ter um guia, tem que ter um líder, né? Por isso que nós somos ovelhas, eu e o nosso pastor. Então, toda ovelha, conta-se uma história. Eu estava mostrando onde a minha esposa, numa enciclopédia, tem essa história, que há muitos séculos atrás, lá na Inglaterra, havia uma fábrica de linguiça, salsicha, essas coisas, e eles faziam de ovelhas, né? Carne de ovelha, coisa que não é muito comum aqui no nosso país, mas lá é muito comum, naquelas áreas. Então diz que vinham de navio as ovelhas e paravam no porto, e a fábrica de ovelhas tinha um bode branco, chamava bode Judas, e o bode ficava ali na porta do navio, abria a porta, aí as ovelhinhas desciam, e quando ela via o bode andando, o bode já era treinado para isso, né? Aí o bode já ia lá, vamos lá, em direção à fábrica, as ovelhinhas tudo atrás dele, né? Bé, bé, vamos lá, rapaziada, e lá vai a turma atrás. Quando chegava na porta, meu irmão, a turma, as ovelhinhas entravam e ele dava meia volta. E aí já estava lá dentro, ia para o matadouro, disse que esse bode Judas, né? Durante a sua existência, era quem levou milhões e milhões de ovelhas para o matadouro. Quantos bodes Judas, meus irmãos, estão aí ocupando o púlpito de igrejas? Quantos estão aí usando o título de pastor, de bispo, disso, daquilo, sabe? E as ovelhas vão atrás dele. Venham, vamos ter uma coisa maravilhosa ali. Tem um chofre abençoado para você, vamos lá. Tem uma rosa para tirar o diabo, né? E a turma vai atrás, né? Bom, então, meus irmãos amados, o crente em Jesus, ele não pode, a Bíblia está dizendo isso aqui, em hipótese alguma, está em comunhão com as trevas, está em comunhão com a mentira, está em comunhão com as denominações que negam o Evangelho, que negam a verdade da Bíblia, que pregam uma falsa doutrina. Não pode. Quem é nascido de novo, meu irmão, não consegue viver em comunhão com nenhuma religião neste mundo que contradiga a verdade de Deus, que despreze as verdades fundamentais da fé cristã. Isto é uma ordem expressa de Deus, meu irmão. Isso é uma ordem de Deus. E depois que você conhece esta ordem aqui, você não pode mais desobedecer a palavra. Se você ouve isso aqui e você não obedece, você nunca nasceu de novo. Você não tem o Espírito de Deus na tua vida. Nós temos que ser compassivos e demonstrar todo o amor, todo o interesse, claro, por aqueles que estão aí enlaçados pelo erro, né? Precisamos fazer isso. Mas, irmãos, jamais nós devemos ter comunhão ou qualquer tipo de palavra ou de atitude que venha a dignificar a falsa doutrina. São duas coisas diferentes. No versículo 17, o Senhor diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, há muitos filhos de Deus, meu irmão, que desobedecem esta parte aqui do Evangelho, por falta de conhecimento. Não conhece aqui, nunca lhes foi pregado isso aqui. Mas agora você conhece, Deus está falando para você nesta manhã: retirai-vos do meio deles. Retirai-vos do meio deles. Você não pode conviver aonde o Evangelho não é pregado, aonde as verdades de Deus são negadas. Você não pode permanecer, meu irmão, aonde a graça de Deus não está estabelecida. Então esta é uma exigência de Deus. Não pode, é impossível, meu irmão. Absolutamente impossível. Se permanece, não tem o Espírito Santo. É um falso crente. Uma outra exigência do Evangelho, e que normalmente as pessoas não obedecem por desobediência, por falta de conhecimento, está em Romanos capítulo 16. É para você se separar do erro. Romanos 16, versículo 17. O apóstolo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Veja, quem são esses aqui que Paulo diz provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que ele, Paulo, pregava? Quem é esta gente, meu irmão? Olha, são todos aqueles que ensinam um falso evangelho. São aqueles que acabam levando as pessoas, meu irmão, a não encontrarem a verdade.
que quando a mentira é pregada, impede do povo de Deus encontrar a verdade. São aqueles que induzem o povo de Deus a crer em imagens, a crer em santos, em velas acesas. São aqueles que negam que Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Tem gente que é defensor do diabo. Por isso tem uma expressão popular que diz advogado do diabo. Você é advogado do diabo, não tem isso? Tem gente que é advogado do diabo, diz, não é possível. Você que comprar uma briga aí com muitos pastores, é você dizer que Jesus derrotou o diabo. Não pode, o diabo está solto. Ele amarrou, mas o diabo soltou as amarras. Eu já falei aqui para você, eu li um livro de um pastor americano, ele disse, não, a Bíblia diz que Jesus amarrou o valente, mas amarrou com uma corrente muito grande. Aí ele está solto no mundo inteiro. É como você amarrar um cachorro no quintal, imagina. São esses, meus irmãos, que provocam divisões e escândalos. São aqueles que negam a soberania de Deus. Dizem que Deus não é soberano, que o homem é que decide. Está pensando que nós somos robô? Quem Deus pensa que é? Põe a faca no pescoço de Deus. São aqueles que negam a predestinação, que exigem do povo de Deus sacrifícios. Então Paulo disse, olha, afastai-vos deles. Se afasta dessa gente aí. Aí eu pergunto para você, igreja de Jesus Cristo, será que o povo de Deus tem obedecido o evangelho neste particular aqui? Não, não tem obedecido. Hoje, na realidade, meu irmão, todos se sentam na mesma mesa. Por isso que a sociedade diz assim, é tudo farinha do mesmo saco. É hoje que você mais ouve aí, não, é tudo a mesma coisa. Porque não se obedece, a igreja fugiu desse padrão bíblico, aí parece que é tudo a mesma coisa, só que não é tudo a mesma coisa. Então, quem obedece o evangelho, meu irmão, não pode manter comunhão com os incrédulos, não pode se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Quem obedece a Deus, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, tem que se separar. Isto é uma exigência de Deus, e é Deus que faz isso, meu irmão, daqueles que disseminam falsos ensinamentos. Você tem que separar. Está pregando mentira? Estou fora, meu irmão, estou absolutamente fora. Eu não convivo com nenhum pregador que nega essas verdades da Bíblia, meu irmão. Não convivo, não subo no mesmo púlpito, não subo no mesmo altar. Se nega a soberania de Deus, não convive comigo, não quero saber. Não tem comunhão com Ele. Eu vivo a Bíblia, eu obedeço a palavra. Eu me afasto totalmente dos falsos ensinadores. Amém? Amém. Agora, meu irmão, se prega a verdade de Deus, eu estou pronto a dar minha vida por você, meu irmão. Em nome de Jesus. Agora, se não vive, saia do meu caminho, por favor, porque eu não quero comunhão com você, né? Agora o Evangelho nos diz, meus irmãos, que nós também não podemos nos associar com os falsos irmãos. Vamos ver isso em 1 Coríntios. Olha, isso tudo são exigências do Evangelho, viu? São exigências da palavra. 1 Coríntios, capítulo 5, volta um pouquinho atrás, versículo 11 em diante. Então diz assim o apóstolo São Paulo: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Veja, isto aqui é uma ordem expressa de Deus. Paulo está dizendo, se alguém que se diz irmãos, o que é isso aqui, pastor? É aquela história do crente carnal que a igreja criou, de 200 anos para cá inventou essa heresia dentro da igreja. A igreja abriu as portas, deixou os lobos vestidos de ovelha entrarem na igreja, praticando toda a sorte de impiedade. Aí quando a turma diz, e agora, como é que pode? Tem Bíblia, foi batizado em água, diz que crê em Jesus, mas está aí bebendo, fumando, roubando, dizendo palavrão, adulterando, se prostituindo, sendo desonesto. Como é que a gente explica isso? Não, irmão, que são crentes carnais. Crentes carnais, meus irmãos? Não há crentes carnais? Portanto, se alguém se dizendo irmão, pratica, está aqui, ele está dizendo, não é irmão, não é crente. É como você dizer assim, olha, se alguém se dizendo honesto, rouba, tira nota fria,
É honesto? Não, sabe o que é, pastor? É um honesto assim, meio tortinho, sabe? Mas é honesto. Não existe isso. Ou é ou não é. Ou é ou não é, né? Então isso não é. Então, se alguém pratica isso aqui, olha, nem com ele comais. Irmãos, se alguém está dentro da igreja e pratica esse tipo de pecado ou coisa semelhante a isto, não é crente, não é de Jesus, não é filho de Deus. Pastor, como é que nós temos que nos comportarmos diante de uma pessoa assim? Está aqui a resposta na Bíblia. O que Deus está dizendo aqui? Com esse tal, nem ainda comais. Ou seja, não pode ter nenhum tipo de relacionamento com uma pessoa desse tipo, meu irmão. Não é para se relacionar, não é para ter amizade, não é para visitar, não é para receber visita dessa pessoa. Foge dele, meu irmão. Foge. Um outro texto importante para a obediência é Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo disse assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema significa, meu irmão, que a pessoa que traz um outro evangelho, ela tem que ser banida, ela tem que ser considerada uma pessoa persona não grata, totalmente inaceitável. Agora a pergunta: que evangelho é este que Paulo está se referindo aqui? Porque um dia desse eu ouvi um falso profeta na rádio evangélica, e a rádio evangélica perdeu toda aquela credibilidade evangélica. Gosto muito do professor Efraim, tenho muito, mas infelizmente não obedece a palavra. E o sujeito estava assim: nós não podemos pregar isso na rádio evangélica, essas verdades. Mas ouça na rádio evangélica o que está no nosso horário lá. Mandando o povo levar vassoura para a igreja, vassoura de fogo para tirar o demônio com fogo. Mandando botar copo com água, mandando vir pegar galho de arruda. Ouçam à noite para você ver isso aí. Ouçam, né? E o sujeito estava dizendo assim, olha, lendo esse texto aqui: olha, irmãos, cuidado, tem um pastor aí pregando um outro evangelho, falando comigo. Mas Jesus está dizendo aqui: se alguém vier pregar outro evangelho, está vendo? Não aceite outro evangelho. O evangelho é esse: você tem que fazer corrente, você tem que botar copo com água, você tem que mandar o demônio sair. Se pregar outro, você vê como é que é a desonestidade espiritual? Como é que se manipula as pessoas? Que evangelho é esse que Paulo está se referindo? O evangelho que ele pregava, o evangelho que ele recebeu da boca do justo, meu irmão, que está nas 14 epístolas dele. Você vê que Paulo, ele estava tão convicto, meu irmão, da veracidade, né, das revelações que ele havia recebido, que ele disse: olha, ainda que eu mesmo, ou se vier um anjo de Deus aqui e trouxer outro evangelho, considere maldito. Se eu vier aqui com outra história, Paulo está dizendo: esta aqui é a verdade definitiva, é última, não tem outra. Então, qualquer pregação, meu irmão, de um evangelho diferente deste que Paulo pregou, e que é o evangelho que esta igreja aqui prega, é um sinal evidente, meu irmão, da malignidade e da perversão da igreja. A igreja que aceita um outro evangelho está contaminada com a malignidade de Satanás, está pervertida. Agora eu pergunto mais uma vez: será que esta exigência aqui de Deus está sendo cumprida pelas igrejas? Será que está sendo obedecida nos dias de hoje? Não. Será que isto aqui está sendo obedecido, meus irmãos? Quando nós vemos aí os falsos profetas, aqueles que negam que Jesus nos libertou na cruz do Calvário, aqueles que negam a soberania de Deus, aqueles que negam a segurança eterna da salvação e tantas outras verdades que são incluídas aqui na palavra, será que isso está sendo obedecido quando esta gente está sendo incluída no rol dos verdadeiros cristãos? Isso não está sendo obedecido? E o resultado, como eu já disse a você antes, meus irmãos, é que as pessoas, por verem os maus exemplos dos líderes, acabam seguindo seus pastores, e elas não se mantêm separadas do erro, e elas começam a aprender a tolerar e aceitar aquilo que Deus está dizendo: não aceito. Não aceito, elas estão aceitando. Então,
elas não somente, não apenas desobedecem a Deus, mas ainda transmitem ao mundo a ideia de que todas as igrejas são iguais. Isto aqui é o mais grave, meu irmão. E este é o objetivo do diabo: criar um sistema único. Não há sistema único, meu irmão. A igreja de Jesus é única. Não há sistema único. Não é essa coisa, não, cada um tem um ministério. Sabe, pastor, tem gente que é muito inocente, né? Sabe, pastor, são as crianças em Cristo, né? Falta de conhecimento. Não, sabe por que é, pastor? É que para Deus, às vezes Deus deu para um o ministério do enxofre. Eu digo, meu querido irmão, onde é que está na Bíblia ministério do enxofre? Não, mas o irmão tem que compreender, né? Mas meu irmão, como é que você deixa numa rádio um indivíduo desse aí fazendo comércio, enganando as pessoas, pregando mentira? Não. Mas ele é boa gente, é gente boa, sabe? Não, é gente legal, é bandido, mas é gente legal, sabe? Rouba, mas dá um, tá. É isso que está estabelecido, né? Então, com essas atitudes, essa desobediência a Deus, meu irmão, o que é que acontece? Qual é o objetivo do diabo com isso? Quebra-se a barreira protetora, que é a separação, né, entre o ímpio e o profano, meu irmão, e acaba essa separação. Não há mais separação entre a verdade e a mentira. Perde-se a linha divisória, né, da luz e das trevas, do que é falso, do que é verdadeiro, do bem e do mal, daqueles que são salvos e daqueles que não são salvos. Mistura tudo, ninguém sabe mais quem é quem. Por isso que as pessoas ficam desorientadas aí fora. Não há mais um referencial, meu irmão. As pessoas dizem assim, pastor, eu não vou para lugar nenhum que eu não sei mais onde é que está a verdade. Cada um diz uma coisa, eu não sei se eu entro ali, eu não sei se entra acolá. Um diz que é com óleo na cabeça, outro diz que é com óleo no pé, o outro diz que é o enxofre, o outro diz que é o joelho se esfolando no chão, o outro diz que é subir no monte, o outro diz que não pode bater palma dentro da igreja, o outro diz que não pode sorrir, o outro diz que não pode cantar. Olha, cada um diz uma coisa, não sei mais de nada, não vou mais para lugar nenhum. Então, na realidade, a obediência a estas ordenanças divinas aqui para a separação é a prova, meus irmãos, da nossa fidelidade a Deus. Quando você obedece esta palavra aqui, isto é, obedecer o Evangelho, você está dizendo, olha, eu estou do lado de Deus e não abro. Não vou prestar nenhum serviço aos inimigos de Deus. Pronto, este é o teu testemunho para o mundo e para Deus, meus irmãos. Amém? Amém. Como é difícil hoje você encontrar crentes, meu irmão, que tenham a coragem de assumir isso aqui, hein? Todo lado de Deus, obedeço a Bíblia, não importa as consequências. Olha, há 100 anos atrás, a igreja não é isso que está hoje não, viu? Os pregadores, há 100 anos atrás, não é isso que você vê hoje aí não. Mensagens fracas, pregadores fracos, igrejas fracas, igreja que não é respeitada, a igreja evangélica não é respeitada. A igreja evangélica se tornou verdadeiros clubes religiosos. Igreja não é clube, igreja é a casa de Deus, meu irmão. Não é clube, quem quer clube se associa ali no esporte e vai domingo de manhã para lá ou vai à noite. Quer diversão? Tem ali, esporte, Náutico, Santa Cruz, né? Se quiser uma coisa mais simples, vai para aquele lá que nunca ganhou nada, como é que é? O Ibis, lá de Santo Amaro, sei lá de onde é que é, um lugar aí qualquer estranho. Bom, segunda epístola de João, para a gente terminar a mensagem. Segunda de João, versículo 7 em diante. João diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Quantos enganadores têm saído? Diga muitos. Muitos, meu. Olha, não são poucos. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso é duro, isso é uma palavra dura. Não tem Deus. Você acha que o povo evangélico crê nisso? Pode ultrapassar 500 milhões de vezes. Não. Cada um tem uma ideia, cada um pensa de uma maneira. Não, nós temos que pensar aquilo que Deus já pensou, meu irmão. Aquilo que Deus já pensou, que está aqui estabelecido. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai
como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Agora deixa eu falar um pouquinho para você entender isto aqui. Irmãos, quando ele diz assim: todo aquele que não confessa Jesus vindo em carne, esse é o enganador. Veja só, confessar Jesus vindo em carne, isso aqui não é uma coisa apenas de você confessar com palavras. Porque se você entender que isto aqui é só confessar, não, eu creio que Jesus se fez carne no ventre de Maria, então todas as religiões do mundo praticamente são de Deus. Que os falsos profetas confessam isso com a boca, a Igreja Católica confessa, até os espíritas, meu irmão, até os espíritas. Não, quando ele diz confessar Jesus Cristo vindo em carne, é porque Jesus é o único e verdadeiro Deus. Só há um Deus, meu irmão, não há dois nem três, não. Há um só Deus. E este Deus único, ele se fez carne no ventre de quem? De Maria. No princípio era o verbo. O que é o verbo, hein? A palavra. Então, no princípio era a palavra. A palavra estava com? Era Deus que falava. A palavra era o próprio Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que João diz. E o verbo, que era o verbo? Deus, se fez o quê? Carne no ventre de Maria. O Deus único, meu irmão, o Deus que criou os céus e a terra, assumiu um corpo de carne no ventre de Maria. Esta é que é a verdade da Bíblia. Não é que ficou um velhinho lá em cima, um velhinho de cabelo branco e barba, e mandou o filho dele para aqui para baixo, não. O que a Bíblia chama de filho é a carne, o corpo que o Espírito gerou no ventre, para que o próprio Deus habitasse. Paulo disse, nele habita corporalmente o quê? A plenitude da divindade. João disse, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, negar isto aqui é um enganador. Você vê que, olha, 90% da igreja de Jesus é enganada. Enganaram o povo de Deus dizendo que são três. Não, ao Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Que é isso aí? Quantos deuses tem aqui? Não, mas não é três não, pastor. É o quê? Não, veja bem, é que são três. Você falou três. Não. Você está dizendo três deuses, está dizendo três pessoas. É um só Deus. Há um só Deus. Não há dois deuses, não há três deuses. Não, sabe o que é, pastor? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É o Filho. É o Filho. É o Filho do Pai, da primeira. Que confusão, hein, meu irmão? Quem é que gerou no ventre de Maria? O que o anjo disse? José, não tema receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem dois pais. A primeira e a terceira pessoa são pai. Uau! Você já pensou sobre isso? Quem gerou foi a terceira. É porque há um só Deus, meu irmão, que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo, meus irmãos amados. Então a primeira coisa é você crer nesta verdade. Deus se fez carne. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Olha, Deus, por isso que os judeus não entendiam, disseram, não, pega a pedra, apedreja ele aí, como é que pode? Tem um só Deus, ele agora diz que é Deus. Então, confessar Jesus vindo em carne é isso, confessar que o Deus único, qual é o nome do nosso Deus? Jesus. Pergunta para os crentes aí fora, qual é o nome de Deus? Deus. Deus não é nome, Deus é título, meu irmão. Pergunta para o irmão Jeová, o nome dele é Jeová. Jeová quer dizer Deus no hebraico. O nome de Deus é Jesus. Diz, Pai, eu os tenho guardado no teu nome que me deste. Por isso que o anjo disse, José, o negócio é o seguinte, quando ele nascer, você vai pôr o nome nesse menino aí, Jesus. Ele vai anunciar ao mundo o meu verdadeiro nome.
O meu nome é Jesus. O nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Nosso Deus tem nome, meu irmão. O nome do nosso Deus é Jesus. Amém? Então, confessar Jesus vindo em carne é você crer que o único e soberano Deus se fez carne. É você crer, meu irmão, que na cruz do Calvário o Senhor fez uma obra completa. Que Jesus na cruz do Calvário, Ele te aperfeiçoou para sempre. Ele te justificou, Ele te santificou, Ele te glorificou. Se você não crê nisto, é o enganador. Quem nega esta verdade aqui, não, Jesus fez só 50%. Ah, é? Anticristo, enganador. Você é falso profeta, rapaz. Jesus fez uma obra completa. Ou não fez? Então, se alguém realmente crê que Deus se fez carne, olha, meus irmãos, obrigatoriamente, ele vai ter que crer que a palavra que Jesus proferia era a palavra de Deus, e que esta palavra tem que ser obedecida. Se alguém crê que Jesus é Deus, mas não obedece o Evangelho, esta pessoa não crê com seriedade e respeito. Ela não tem o mínimo respeito com Deus, ela diz apenas da boca para fora. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, se todos os filhos de Deus obedecessem o Evangelho e se mantivessem firmes nesta verdade aqui, e não tivesse nenhum tipo de associação, de comunhão com aqueles que estão no erro, com aqueles que negam as verdades da Bíblia, eles se sentiriam envergonhados e eles não causariam tantos estragos à obra de Deus como eles têm causado. Haveria uma muralha de separação. Normalmente acontece o contrário, né? Aqueles que permanecem no erro, olha, eles frequentam a casa do povo de Deus, eles desfrutam da amizade dos crentes, os crentes são muito cordiais com eles, né? Ele recebe a aprovação dos crentes, é verdade. Se é um falso irmão, estabeleceu dentro da igreja, criou escândalo, né? Fez prostituição, roubou, matou, esfolou, sai da igreja, foi expulso da igreja, o restante da igreja continua se relacionando, continua com amizade. Não, o irmão vai na casa, volta, telefonema para cá, telefonema para lá. É ou não é o que acontece? Se são falsos ensinadores, o povo de Deus continua assistindo às suas pregações, liga a rádio para ouvir falso profeta, liga a televisão para assistir falsos ensinos, vão nas livrarias, compram os seus livros, como se não tivesse acontecendo nada de errado, meu irmão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, João disse aqui, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ou seja, se você não se separa daquilo que Deus diz que é para se separar, se você não odeia aquilo que Deus odeia, se você não abomina aquilo que Deus abomina, se você não obedece o Evangelho, você se torna cúmplice dos erros deles. Você vai pagar o mesmo preço que eles vão pagar. Só que a partir de hoje, meu irmão, você não pode mais negligenciar isto aqui. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele revela a verdade a você, e agora você não pode deixar de obedecer a verdade. Quanto você não conhecia, ok, eu não tinha discernimento, não entendia muito bem isso aqui, ok, mas agora você entende. Porque Paulo disse, não tardará a hora que o Senhor Jesus se manifestará do céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Se você ouve esta verdade aqui e você não obedecer essa verdade, você não é um filho de Deus. Você não é um eleito, você não é um escolhido, você não foi predestinado, você não tem o Espírito Santo na sua vida. Quem ouve tem que obedecer, porque é o próprio Espírito que faz isto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã.